No dia 24 de dezembro de 2023, tivemos encontro aí de muitos motociclistas em várias cidades do Brasil que ficaram conhecidos como rolezinho. Então, nesses encontros, eles andavam à noite, durante a madrugada, com um cano de descarga da moto sem o silenciador, causando muito barulho aí por onde passavam, e muitos também cometendo infrações de trânsito. Então, uma vez que isso causou um grande transtorno, as polícias militares aí, elas começaram a aumentar a fiscalização das motocicletas e ali removendo para o pátio as que estão irregulares. Só que essa fiscalização, ela tem atingido ali os motofretistas. Aqui na minha cidade, por exemplo, teve um que postou num perfil do Instagram o seguinte, vamos dar uma olhada lá no que ele postou. Então tá aí na tela para vocês e eu vou dar uma lida aqui no que foi a postagem desse motofretista. Boa tarde, estou aqui para fazer uma reclamação sobre o trabalho da Operação Cavalo de Aço. Apreenderam a minha moto hoje na rua Bernardo Mascarenhas, alegando que a moto está faltando mangueira do filtro, sendo que a moto é nova, comprei a moto tem 20 dias com documento em dia, habilitação tudo certo, tenho um filho de 1 mês e 20 dias para criar, como faço agora para tirar a moto? Estão prejudicando a gente que está trabalhando por conta das pessoas que fizeram um rolezinho de Natal. Eu estava com a mochila cheia de marmitex do trabalho. Tem como comprovar tudo. Tenho testemunhas que estavam no local também. Então tá aí a reclamação do rapaz que estava trabalhando. Entretanto, né, a gente não tem a autuação dele para saber se ele está falando a verdade aqui ou não. Além dessa reclamação, eu vi diversas outras também aí nas redes sociais, alegando que a PM está sendo injusta, que ela está perseguindo os trabalhadores, o pessoal que trabalha aí como motofretista. Bom, se a PM não está sendo injusta ou não, isso tem que ser analisado de acordo com o caso em concreto, analisando as autuações realizadas. Bom, mas tendo em vista esse aumento da fiscalização, no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre o que a legislação estabelece ali como regra para que uma pessoa venha trabalhar como motofretista. E também, caso alguém tenha sido autuado, tendo em vista essa fiscalização, vou dar aqui algumas dicas de quais recursos podem ser feitos. Para quem está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Daniel Ladeira Lage, eu sou advogado especialista em direito de trânsito e criador do canal, para que você fique por dentro dos seus direitos e dos seus deveres. Para quem já é conhecido do canal, obrigado aí pela sua audiência e vamos lembrar aí, se o vídeo agregar, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. E para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal para que você fique por dentro sempre que eu lançar um vídeo novo. Então pessoal, analisando aquela postagem lá do motofretista que teve sua moto removida para o pátio, a reclamação dele a respeito da mangueira, enfim, ele não mostrou a autuação, então não tem como avaliar se foi realmente, qual foi essa autuação que foi feita, mas a gente, pela foto, a gente pode ver que a moto dele não possuía o protetor ali para as pernas. E também a gente não tem como saber se ele cumpria com os requisitos de prestação do serviço de motofretista. Então, pessoal, muita gente às vezes não concorda com o que é exigido ali na prestação do serviço ou até mesmo desconhece, né? Então, todo mundo que se presta a fazer algum serviço, abrir um negócio, tem que cumprir regras e essas regras já estão previamente determinados na legislação, ou até mesmo ao longo ali de quando a pessoa tem um negócio dela, podem ir surgindo novas regras e que todos devem cumprir, né? Todos são submetidos à legislação. Até mesmo ambulante em praia deve ter regramentos ali impostos pelos municípios para que eles atuem ali, os camelôs da mesma forma. Então isso não seria diferente com os motofretistas e os mototaxistas. Então, agora aqui nós vamos analisar a resolução 943 do CONTRAN de 2022, para que o pessoal aí, caso ainda não conheça, fique conhecendo quais são as regras ali que o órgão de trânsito exige para que as pessoas exerçam a profissão
de motofretista, né? A partir daí, ele vai ter condição ou não de saber se as multas impostas ali, remoção do veículo, é injusta ou não. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na resolução 943. Então nós temos aqui a resolução 943 do CONTRAN e ela estabelece requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de passageiros, mototáxis e cargas, motofrete em motocicleta e motoneta e dá outras providências. Então vamos pegar aqui o artigo 2º, que já vem com informação importante. Os veículos do tipo motocicleta motoneta, quando autorizados pelo poder concedente para o transporte remunerado de carga, devem ser registrados pelos órgãos executivos de trânsito dos estados, ou seja, os DETRANS, na categoria aluguel, atendendo ao disposto no artigo 135 do Código de Trânsito. Então a gente já pode ver aqui que quem não tem placa vermelha, coloque suas barbas de molho, né? Aquela plaquinha vermelha de categoria aluguel, tem que ter para prestar o serviço de motofrete. Vamos aqui, ó, artigo 3º, para efeito de registro que trata o artigo 2º, os veículos devem ter. Agora são os requisitos que devem ter os veículos. 1. Dispositivo de proteção para as pernas e motor caso de tombamento do veículo. Então aqui é o famoso mata-cachorro, vamos dar uma olhadinha nele. Então nós temos aqui o anexo 1 da resolução mostrando aqui o aparador de linhas e o mata-cachorro. Vamos dar uma olhada nas características dele. Características construtivas: peça única construída em aço resistente e com acabamento superficial resistente à corrosão. Deve ser construído sem arestas e com formas arredondadas. Então, nós temos aí na tela, do lado esquerdo é o que não é arredondado e do lado direito é o que é arredondado. Então, tem que ficar ligado nisso aí. Vamos continuar aqui na resolução. Dispositivo aparador de linha fixado no guidão do veículo, conforme anexo 1. Vamos voltar lá no anexo 1. Então, nós temos aqui, ó, dispositivo aparador de linha. Ele é para proteção do tórax, pescoço e braços do condutor e passageiro. Ele é construído em aço de seção redonda, resistente à corrosão, mesma coisa. Prover sistema de corte de linha em sua extremidade superior. Ele é fixado na extremidade do guidão, próximo à manopla do veículo, e no mínimo em um dos lados. A altura deve ser regulada com a altura na parte superior da cabeça do condutor na posição sentado sobre o veículo. Estão aí as regras para o uso do aparador de linha. Vamos prosseguir aqui com a resolução. Então aqui, artigo 3º, inciso 3. Dispositivo compatível com o tipo de transporte a ser realizado. Então aqui, ó, é o baú, né? Baú, vocês conhecem muito bem, não precisa eu ficar me estendendo nisso aqui. Vamos caminhar aqui no nosso vídeo. Tem um detalhe importante aqui no parágrafo único, que é o seguinte: o veículo ele pode ser usado tanto para o transporte de passageiro ou de carga alternadamente, independente da espécie que esteja registrado, desde quando ele esteja equipado com dispositivo compatível com o tipo de transporte. Então, você carregar um passageiro segurando no baú não é permitido. Ó, sendo vedado transporte simultâneo de passageiros e cargas. Então a gente pode ver que você conduzir a motocicleta com o baú de motofretista e mais um passageiro, isso é vedado aqui pela resolução. Vamos prosseguir aqui. Aqui, pessoal, estou pegando os pontos mais importantes, mas o ideal é que você leia a resolução para que você conheça essa resolução. Então aqui, ó, artigo 4º, parágrafo 2º. A capacidade máxima de tração deve constar no CRLV. Artigo 5º. Os veículos que trata o artigo 2º devem se submeter à inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Artigo 6º. Ó, esse aqui é importante. Para o exercício das atividades previstas, o condutor deve, agora os requisitos que o condutor deve cumprir: ter no mínimo 21 anos de idade, possuir habilitação na categoria A por pelo menos 2 anos, ser aprovado em curso especializado na forma regulamentada pelo CONTRAN, estar vestido com colete de segurança dotados de dispositivos
refletivos nos termos do anexo 2. Artigo 7º. Na condução dos veículos, o condutor e o passageiro devem utilizar capacete motociclístico com viseira ou óculos de proteção nos termos da regulamentação específica, dotados de dispositivos retrorefletivos conforme anexo 3. Vamos dar uma olhada no anexo 3. Então tá aqui, ó, o anexo 3 e tá mostrando como que é o dispositivo que tem que estar no capacete. O baú também tem que ter dispositivo. Agora vamos para o artigo 9º. Artigo 9º. As motocicletas e motoristas destinados ao transporte remunerado de mercadorias somente podem circular nas vias com autorização emitida pelos órgãos de trânsito dos estados e Distrito Federal. É o DETRAN. Então o DETRAN tem que autorizar essa circulação aí. Artigo 10. Os dispositivos de transporte de carga podem ser do tipo baú, alforjes, bolsa, caixa, mochila, então, e aqui ele traz como que devem ser esses baús e essas bolsas. Aqui no artigo 16, ele fala das penalidades que a pessoa pode sofrer caso ela descumpra essa resolução. E aí eu fiz um slide para ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá para o slide. Então nós temos aqui o artigo 16 que fala que o descumprimento do disposto nessa resolução implicará, conforme o caso, na aplicação ao infrator das penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito. Então vamos lá. Se andar com o baú ou a mochila em desconformidade, isso é uma infração prevista no artigo 230, inciso 12, né, que é conduzir veículo com equipamento ou acessório proibido. É uma infração grave que gera uma penalidade de multa de R$ 195 aproximadamente. A medida administrativa é a retenção do veículo para regularização. Se você prestar o serviço de motofrete com excesso de peso, incidência no artigo 231, transitar com o veículo com excesso de peso admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento na forma estabelecida pelo CONTRAN. Uma infração média, penalidade, multa crescida a cada 200 quilos. Então não atinge moto, porque moto dificilmente carrega mais de 200 quilos, que ainda tem o condutor, né? Então isso aqui não devia nem estar aqui. Eu peguei as principais, mas acabei colocando essa. Prestação de serviço de motofrete ou mototáxi em veículo que não esteja registrado na categoria aluguel. É infração do artigo 231, inciso 8º, que é transitar com o veículo efetuando o transporte remunerado de pessoas ou bens quando não licenciado para este fim. É infração gravíssima, aquela de R$ 297, com 7 pontos na carteira, né? E a medida administrativa de remoção do veículo. Então, nesse caso aqui da placa do veículo, como não vai ter como o motorista regularizar a moto no momento da infração, ela vai ser removida para o parque. E eu aqui, andando na minha cidade, eu ainda vejo muito motofretista transitando com a placa comum. Muitos ainda não têm a placa vermelha. E por isso que os veículos estão sendo removidos aí para o pátio. Então o pessoal tem que ficar ligado aí nessa placa vermelha. A próxima infração aqui, ó, é transitar sem a aprovação em curso especializado. É a incidência no artigo 232, conduzir veículo sem documentos de porte obrigatório. É a infração leve, penalidade de multa, medida administrativa de retenção do veículo. Condutor prestando serviço de motofrete ou mototáxi sem utilizar o colete refletivo. Essa daqui eu já peguei várias autuações para recorrer. Ó. Era uma autuação do artigo 244, inciso 1 do CTB, que é conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar o vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. É uma infração gravíssima. E essa infração aqui, ela gera suspensão do direito de dirigir. E a medida administrativa é retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. Bom, essa infração do artigo 244, eu já peguei algumas aqui no escritório e não foram decorrentes de blitz, mas sim decorrentes de infrações sem abordagens, na qual foram feitas pelo agente de trânsito da prefeitura, mas não pela PM, e ele coloca lá no campo de observações que era o condutor nitidamente motofretista conduzindo com mochila de lanches. Ou seja, ele autuou a pessoa por estar conduzindo a motocicleta por estar com a mochila de lanches e não por ser motofretista.
Porque o fato gerador é o quê? É a pessoa ser motofretista e estar sem o colete. Mas, no caso, como o agente de trânsito fez a multa, dá a entender que ele está carregando a mochila de lanche sem o colete. Ou seja, é uma multa injusta. E muitas multas aplicadas aí pelos agentes de trânsito são realmente injustas. Então é por isso que eu falei que tem que se verificar o caso em concreto para saber se é injusto ou não. Chegando aqui no fim das penalidades relativas ao serviço de motofrete, então nós temos aqui em relação aos requisitos que a moto deve ter. Então tem aqui, ó, sem a proteção das pernas e aparador de linha, sem autorização emitida pelo poder concedente ou se submeter à inspeção semestral e transportando combustíveis inflamáveis ou tóxicos. É uma infração lá do artigo 244, inciso 9, que é conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139A do Código de Trânsito ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas. É uma infração grave, que é aquela de R$ 195, e penalidade, né, de multa, né, e 5 pontos na carteira. Eu chamo atenção aqui para a medida administrativa de apreensão do veículo. Isso foi incluído lá em 2009. Só que a apreensão de veículo não existe mais, pessoal. Então, ó, nós podemos aqui ver a questão das penalidades, né? Advertência, multa, suspensão de direito de dirigir. Então, aqui no inciso 4 era a apreensão do veículo. Então, o Código de Trânsito hoje não prevê mais a apreensão do veículo. Aqui, ó, e ele também não existe isso nas medidas administrativas. A gente pode ver aqui no artigo 269, você pode pegar lá o Código de Trânsito e olhar o artigo 269, que você vai ver que não existe apreensão no meio das medidas administrativas. Ou seja, então nós vimos aí que não existe mais a penalidade, né, de apreensão do veículo e nem mesmo a medida administrativa. Então, se você for parado numa fiscalização, tiver sem o dispositivo de proteção das pernas, sem o aparador de linha, sem sem a autorização do órgão de trânsito, ele não pode fazer nada com a sua motocicleta. O máximo que ele pode fazer é te aplicar a multa. Lembrando que essas infrações contidas aí na Resolução 943, ela não afasta demais infrações que o motofretista possa cometer. Por exemplo, transitar com a CNH vencida, pneu careca, veículo sem licenciamento. Então, todas essas infrações são cumulativas. Uma coisa também que eu estava já me esquecendo de falar, que essas últimas infrações, né, andar sem antena, sem o proteção das pernas, sem autorização, o agente de trânsito ele vai lavrar uma única autuação. Ele não pode lavrar uma autuação para cada coisa ali, senão, né, ele lavraria aí, você tomaria 3 infrações graves de uma vez só. Então ele lavra uma única autuação. Então, pessoal, nós vimos aí que as regras da Resolução 943, que dispõe ali sobre o serviço de motofretista e mototaxista. E por mais que as pessoas falem que mas antes ele não verificava e agora ele está verificando, isso não pode e tal. Se ele não estava verificando antes, errado estavam os agentes de trânsito. Nós vimos aí que a legislação já prevê faz tempo. Então, se na sua cidade está ocorrendo também essas operações, prendendo, removendo as motocicletas para o pátio, deixa nos seus comentários aí. Se eu tiver alguma coisa que eu esqueci de falar no vídeo também, agregue aí nos comentários. Então, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo.